Fala, fiel. O clima tá intenso nos bastidores do todo-poderoso Corinthians, e hoje o papo é sério, porque a diretoria correu atrás e finalmente quitou uma das pendências que vinham tirando o sono da torcida. Depois de muito vai e vem, o Timão pagou a parcela atrasada do acordo que estava rolando na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a famosa CNRD, que basicamente é o órgão da CBF responsável por resolver esses impasses financeiros entre clubes brasileiros, algo parecido com o que acontece na FIFA quando as tretas chegam em nível internacional. E esse pagamento não era qualquer um, não. A conta foi pesada, pouco mais de 7 milhões de reais, incluindo ali dentro 780 mil que estavam em aberto na dívida com o Cuiabá, relacionada ao jogador Ranieri. Esse caso vinha se arrastando há meses, e foi justamente ele que acabou puxando o Corinthians para uma situação delicada, resultando naquele temido transfer ban que impede o clube de registrar novos jogadores. Agora, com essa parcela quitada, o clube tenta correr atrás do prejuízo e já prepara a defesa que vai ser enviada para a CBF ainda nesta semana. A ideia é simples: mostrar que o pagamento foi feito, que o Corinthians está regularizando suas pendências e pedir uma reconsideração para tentar derrubar o bloqueio. O clima lá dentro é de esperança, mas também de cobrança. Isso porque a diretoria sabe que esse tipo de notícia pega mal demais, especialmente quando a equipe ainda tenta se reorganizar dentro e fora de campo. E o torcedor tem razão de ficar desconfiado, porque essa não é a primeira vez que o clube enfrenta esse tipo de problema. A grande verdade é que a CNRD não envolve só o caso do Ranieri, não. São vários acordos, várias dívidas acumuladas de gestões anteriores e, claro, algumas contratações recentes que acabaram sendo feitas sem o devido planejamento financeiro. O Corinthians tem sofrido bastante com essa herança pesada. E é inevitável citar o nome do atual presidente, Augusto Melo, que chegou com a promessa de arrumar a casa, mas acabou repetindo velhos erros. O torcedor tem visto uma sequência de contratações nas quais o clube paga só a entrada e depois sofre para quitar o restante. É como se o Corinthians tivesse feito um curso de como montar um elenco sem dinheiro, porque, sinceramente, a quantidade de parcelamentos e acordos é inacreditável. E o pior é que essas decisões acabam gerando um efeito dominó. O Cuiabá, por exemplo, já vinha reclamando há tempos, e com razão. O presidente do Dourado cansou de cobrar publicamente, alegando que o Corinthians não cumpria os prazos e estava sempre empurrando com a barriga. Agora, depois de toda essa exposição, o Timão tenta limpar a barra, mostrar boa vontade e provar que quer resolver tudo dentro da legalidade. O problema é que, enquanto isso, o clube fica travado no mercado, sem poder registrar novos reforços e dependendo exclusivamente do elenco que tem à disposição. E não é só a questão financeira que preocupa, não. A torcida também tem olhado com atenção para o ambiente interno do clube, especialmente em relação ao trabalho do executivo de futebol, Fabinho Soldado. O clima é tenso, os bastidores estão fervendo, e já tem muita gente apostando que ele não fica até o final do ano. O papo que corre é que, assim que o Corinthians atingir os 45 pontos e garantir matematicamente a permanência na Série A, o dirigente deve ser demitido. O presidente Augusto Melo estaria esperando justamente esse momento para evitar turbulências antes da reta final do Brasileirão. Mas enquanto essas questões administrativas pegam fogo, dentro de campo o time vem tentando reagir. A vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro deu uma respirada boa. O gol do volante Maicon foi o respiro que o torcedor precisava para acreditar que ainda dá para brigar por algo mais no campeonato. E é curioso, porque o próprio Maicon vive uma situação incerta. O Corinthians tem interesse em comprá-lo em definitivo junto ao Shakhtar Donetsk, mas é uma operação cara e que divide opiniões dentro do clube. Alguns dirigentes acreditam que o melhor seria tentar um novo empréstimo, enquanto outros acham que o ideal seria encerrar o ciclo no fim do contrato e buscar novos nomes no mercado. O técnico Dorival Júnior, no entanto, tem grande apreço pelo jogador. Ele vê o Maicon como uma peça fundamental taticamente e já teria manifestado o desejo de mantê-lo no elenco. Mas a verdade é que o volante também parece estar com o pé atrás. Depois da partida contra o Atlético Mineiro, ele mesmo disse que quer ficar, mas que depende da política do clube, das condições e do planejamento.
Essa declaração deixou a torcida ainda mais dividida, porque ninguém quer ver mais um jogador importante saindo de graça, mas também há o receio de que o Corinthians volte a cometer os mesmos erros financeiros que o levaram até essa bagunça toda. E para piorar, o time ainda convive com uma série de lesões e dúvidas. O atacante Carrillo, por exemplo, ainda não tem previsão exata para voltar, embora esteja em fase final de recuperação. O pessoal do departamento médico é otimista, mas o clube prefere não cravar datas. A expectativa é que ele possa voltar a ser relacionado já contra o Vitória, mas ainda é cedo para garantir. E falando em Vitória, essa partida fora de casa promete ser complicada. O time baiano vem crescendo e, depois de bater o Santos na Vila Belmiro, deixou o Z4 e encostou nos times que estão ali na parte de baixo da tabela junto com o Corinthians. Com a vitória sobre o Atlético, o Timão chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o Grêmio no saldo de gols. A reação é boa, mas a distância para a zona de rebaixamento ainda preocupa, já que a diferença para a equipe que abre o Z4 é de apenas 5 pontos. Ainda não é momento de alívio total. O time precisa manter a sequência positiva, somar pontos fora de casa e evitar tropeços bobos. Nos bastidores, a diretoria tenta manter um discurso de tranquilidade, dizendo que a situação está sob controle e que o Corinthians não corre risco de rebaixamento. Mas o torcedor é esperto, sabe que o discurso é um e a prática é outra. Afinal, não é de hoje que o clube vive altos e baixos. E por mais que Dorival Júnior tenha conseguido dar um padrão tático e trazer um pouco mais de competitividade, a realidade é que o elenco ainda é limitado, especialmente no setor ofensivo. E para quem achava que a novela do Transferban seria rápida, pode esquecer. Mesmo com o pagamento dessa parcela milionária, o clube ainda precisa de uma resposta oficial da CBF para saber se a punição vai ser retirada. O documento que atesta o pagamento já foi encaminhado, mas o processo de análise é burocrático. O Corinthians agora depende dessa avaliação para poder se movimentar novamente no mercado e preparar o elenco para o ano que vem. Enquanto isso, o torcedor segue naquela mistura de esperança e cansaço. Esperança de que o time consiga terminar o campeonato com dignidade, quem sabe, garantir uma vaga na Sul-Americana. E cansaço de ver os mesmos problemas se repetindo ano após ano. O timão é gigante, mas a verdade é que a gestão precisa ser muito mais responsável para que o clube não continue preso nesse ciclo de dívidas, punições e promessas vazias. Mas o que mais chama atenção é que, mesmo com toda essa turbulência, o Corinthians continua mostrando sua força dentro de campo e fora dele. A torcida não abandona, o time se supera, e o clube segue tentando se reerguer. Agora, a expectativa é de que o pagamento dessa dívida seja o primeiro passo de uma virada administrativa, para que o Corinthians possa enfim respirar, reorganizar suas contas e planejar um futuro mais estável, sem sustos e sem transfer bans. A nação alvinegra espera, mais uma vez, que essa promessa vire realidade, porque paciência com notícia de crise já acabou faz tempo. E, fiel, a segunda parte dessa história mostra que o Corinthians vive mesmo um daqueles momentos em que tudo parece se misturar, política, bastidores e campo, tudo fervendo ao mesmo tempo. Depois de acertar o pagamento da dívida que estava travando o clube na CNRD, a diretoria agora tenta se equilibrar entre decisões difíceis. O departamento jurídico trabalha dia e noite para enviar a defesa à CBF e derrubar o transfer ban, mas o clima dentro do Parque São Jorge é de tensão. Isso porque o pagamento da parcela não significa que os problemas acabaram, pelo contrário, ele apenas abriu espaço para que o clube possa argumentar e tentar mostrar boa vontade. A verdade é que o Corinthians segue atolado em compromissos financeiros e depende muito da paciência dos credores e da habilidade política da atual gestão. Enquanto isso, o presidente Augusto Melo tenta segurar as pontas. Ele sabe que qualquer passo em falso pode colocar seu mandato em risco. A torcida já começa a perder a paciência, principalmente com a forma como as contratações vêm sendo conduzidas. É aquela velha história, o dirigente faz grandes promessas, fala em reformulação, mas no fim o que se vê é mais do mesmo. Jogadores chegando com contratos longos, altos salários e poucos resultados dentro de campo. E quando a bola não entra, tudo desaba, porque o torcedor do Corinthians é exigente, é apaixonado, e não aceita ver o clube sendo tratado de forma amadora. E no meio dessa confusão,
o nome de Fabinho Soldado volta a ser o centro das atenções. A pressão sobre ele cresce a cada semana, e a relação com o presidente parece cada vez mais desgastada. Fontes ligadas ao clube afirmam que já existe um plano traçado para demiti-lo assim que o time atingir os 45 pontos necessários para afastar de vez o risco de rebaixamento. É uma questão de tempo e conveniência. Augusto Melo não quer criar um incêndio agora, mas sabe que a saída de Fabinho é inevitável. O executivo de futebol chegou com a missão de dar uma cara profissional ao departamento, mas acabou se perdendo em meio às crises, contratações questionáveis e resultados irregulares. Nos bastidores, muita gente comenta que a relação entre Fabinho e Dorival Júnior também já não é das melhores. O técnico, que tem respaldo total da torcida, não estaria nada satisfeito com a forma como o elenco vem sendo conduzido. Ele quer reforços, quer planejamento e sente que está sendo deixado de lado em algumas decisões. Mesmo assim, Dorival tem segurado a bronca com elegância, focando no campo e tirando o máximo que pode de um elenco limitado. O grupo, mesmo cheio de altos e baixos, tem mostrado disposição, e o resultado contra o Atlético Mineiro é uma prova disso. O gol do Maicon, que decidiu o jogo, foi simbólico. Mostrou que o time ainda tem garra, ainda tem vontade, e que o Corinthians, por mais que viva um momento turbulento, nunca se entrega. Só que esse mesmo Maicon virou um novo dilema para a diretoria. O clube tem o desejo de mantê-lo, mas o custo é alto demais. A compra definitiva junto ao Shakhtar Donetsk exigiria uma quantia que o Corinthians simplesmente não tem condições de bancar neste momento. Mesmo assim, Dorival e alguns dirigentes insistem na permanência do jogador, o que divide opiniões. Há quem acredite que o melhor seria encerrar o ciclo, evitar mais dívidas e buscar alternativas no mercado nacional. Maicon, por sua vez, tem se mostrado tranquilo, mas não esconde que também está observando a movimentação do clube. Ele sabe que seu nome voltou a ter peso e que há outras equipes interessadas. E na entrevista após o jogo, quando disse que queria ficar, mas que dependia da política do Corinthians, deixou uma pulga atrás da orelha da torcida. Parece claro que o atleta quer estabilidade, quer um ambiente onde possa jogar sem se preocupar com atrasos e incertezas. Só que o Corinthians, hoje, não tem como oferecer isso com segurança. E se o assunto é incerteza, o torcedor se pergunta o que será do elenco para o próximo ano. Jogadores como Romero e outros nomes mais experientes dividem opiniões. Parte da torcida acha que já deu, que o ciclo desses atletas precisa acabar. Mas outra parte ainda defende a permanência deles pela identificação com o clube e pela experiência dentro do vestiário. Dorival, pragmático como sempre, prefere avaliar caso a caso. Ele sabe que o Corinthians precisa de renovação, mas também entende que o momento exige equilíbrio. A base tem bons valores, mas ainda carece de maturidade para assumir o protagonismo em um time que vive tanta pressão. Enquanto isso, as lesões seguem atrapalhando. O atacante Carrillo ainda não tem data confirmada para voltar, embora os treinos indiquem evolução. A comissão técnica trabalha com cautela, já que o jogador é visto como peça-chave para o esquema ofensivo. A expectativa é que ele possa estar disponível contra o Vitória, mas ninguém quer acelerar o processo e correr o risco de uma recaída. E essa partida em Salvador promete ser daquelas. O Vitória vem em crescimento, embalado por bons resultados, e o Corinthians sabe que qualquer tropeço pode trazer de volta o fantasma da zona de rebaixamento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Explodiu o mercado da bola. Nos bastidores do futebol brasileiro, o que parecia impossível está prestes a se concretizar. Gabigol, o atacante que virou ícone no Flamengo e passou pelo Cruzeiro, teria dado seu sim para vestir a camisa do Corinthians. Fontes próximas ao jogador e à diretoria do clube paulista confirmam que um acordo com o Cruzeiro está praticamente selado, e os detalhes finais devem ser resolvidos nos próximos dias. A transação, se concretizada, promete ser a grande bomba do ano, movimentando não apenas torcedores, mas também o mercado esportivo nacional. Gabriel Barbosa Almeida, conhecido mundialmente como Gabigol, começou sua trajetória nas categorias de base do Santos, onde rapidamente se destacou como uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro. Desde então,
construiu uma carreira marcada por gols decisivos e polêmicas que sempre mantiveram seu nome em evidência. Hoje, defendendo as cores do Cruzeiro, Gabigol voltou a mostrar todo o seu faro de gol, atraindo olhares de gigantes do futebol. E agora, o Corinthians surge como destino improvável, mas extremamente desejado, por grande parte da torcida alvinegra. O burburinho começou quando veículos esportivos começaram a especular sobre conversas entre o staff do jogador e a diretoria corintiana. A proximidade do acerto com o Cruzeiro indica que a negociação não é apenas uma fantasia de torcedores, mas sim um movimento estratégico para reforçar o ataque do Corinthians em competições nacionais e continentais. Se o negócio se confirmar, Gabigol chega para liderar um ataque que promete ser uma das linhas mais perigosas do país, e seu impacto imediato no vestiário e na imprensa será enorme. Além da questão esportiva, a transferência movimenta cifras milionárias e gera expectativa por merchandising, patrocínios e repercussão midiática. Para os corintianos, a possibilidade de ter Gabigol no elenco é um sonho antigo. O atacante combina talento, personalidade e faro de gol, ingredientes que qualquer time brasileiro gostaria de ter. Já para os cruzeirenses, a saída do jogador é dolorosa, mas a negociação parece inevitável diante das condições financeiras e do apelo do Corinthians. Enquanto a imprensa segue de olho em cada movimentação, nas redes sociais os torcedores corintianos não escondem a empolgação. Memes, vídeos e comentários já tomam conta das timelines, criando uma expectativa quase palpável sobre a chegada de um dos maiores nomes do futebol brasileiro à Neoquímica Arena. Fica no ar a pergunta: Gabigol realmente dará o próximo passo e se tornará a estrela que promete incendiar ainda mais o futebol paulista? O rumor cresce, os bastidores fervem, e o desfecho promete entrar para a história do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!